As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Uma mulher de 47 anos e 2 homens de 36 e 40 foram detidos numa mega operação da Guarda Nacional Republicana do Destacamento Territorial de Abrantes, sendo que se confirma o desmantelamento de um grupo criminoso suspeito de roubo de ouro, não só no distrito de Santarém, mas também em Leiria, Castelo Branco e Lisboa. Em comunicado, a GNR fez assim um ponto de situação em torno da designada Operação Ouriço, onde houve registro para o cumprimento de 12 mandados de busca, desde logo na Golgã e em Almeirim. As autoridades confirmaram a apreensão de 2.000 euros em numerário, 6 viaturas, 17 telemóveis, 49 peças de ouro, 6 de prata, diversas armas, a exemplo de caçadeiras, pistolas, airsoft e outra de ar comprimido, para além de munições e outros artigos. A GNR adiantou que um dos detidos estava evadido da prisão de Alcoentre. Todos eles têm antecedentes por crimes contra o património. A indicação é confirmada pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. A unidade local foi uma das selecionadas para a criação dos Centros de Responsabilidade Integrada para a Saúde Mental, que permitirá uma melhoria da capacidade de resposta e gestão dos pedidos de consulta e acompanhamento aos hospitais já nos primeiros meses dos projetos piloto, reforçando-se os sistemas locais de saúde mental para adultos, refere a mesma nota. A Comissão aponta assim para o reforço das consultas nos hospitais, consultas de psiquiatria e psicologia descentralizadas nos cuidados de saúde primários, melhoria nos tempos de resposta, incentivos remuneratórios para os profissionais que integrem as equipas em função do desempenho e ainda incentivos institucionais para as equipas. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Partido Social Democrata de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Pela voz do vereador Luís Francisco, é deixado um alerta em torno de serviços que têm pessoas a mais e de outros com pessoas a menos. Estrutura essa que, reforçou o eleito, vem do passado e vê-se que está desenquadrada. Luís Francisco refere que a Câmara deve ter em consideração a melhoria dos tempos de resposta e, consequentemente, dos serviços prestados aos cidadãos. Há que rever e pensar e adequar a estrutura da Câmara Municipal aos tempos atuais. Portanto, quando falo de estrutura, falo de pessoal, naturalmente, e não só, naturalmente, há setores, como já aqui se falou, que têm pessoas a mais, outras têm pessoas a menos. E, portanto, há que adequar isto, mas também há que adequar o que é que a Câmara Municipal tem que fazer, qual é que são as respostas nos tempos presentes, atuais, e temos uma estrutura que vem de trás, do passado, e que está um pouco, naturalmente há sempre, portanto, atualizações, procuras de melhoria, mas que, de algum modo, vê-se que está desadequada, nomeadamente nos tempos de resposta, e, portanto, temos que adequar e repensar. Portanto, quando a senhora vereadora falava aqui há pouco, um processo de melhoria interna para este tipo de serviço, eu diria que este processo de melhoria interna tem que ser visto numa perspectiva geral, portanto, para toda a Câmara, e repensar-se todo o serviço da Câmara, o que é que pode ser feito através de meios tecnológicos, portanto, de meios digitais, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito pelos funcionários e o que é que está a ser feito a mais, porque efetivamente, e temos aqui hoje pontos na ordem de trabalho, que aí levam, é que às vezes por três estamos a chamar muita coisa à Câmara quando há coisas que podiam ser feitas fora. E há outras que só a Câmara é que pode fazer, nomeadamente este tipo de licenciamentos, como já aqui foi referido. E portanto, há que adequar e pensar bem o que é que temos que fazer. E aí, sim, colocar mais pessoas. Nos outros casos, temos que arranjar soluções. Não estamos a falar aqui em despedir pessoas, também não estamos a falar aqui em deitar fora recursos. Estamos a falar em adequar as coisas aos tempos que correm e procurando, a médio prazo, soluções de melhoria para o serviço aos cidadãos. PSD de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Há serviços que têm pessoas a mais e outros com pessoas a menos. Rádio Hertz, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, voltou a direcionar elogios à forma eficaz como a Polícia de Segurança Pública tem respondido às necessidades do Conselho. Em recente reunião entre o Executivo, o autarca respondia, desta forma, a observações levantadas por Rui Claudino, vereador do PSD, que recuou no tempo para pedir explicações sobre 2 episódios de desacatos que ocorreram nas imediações da Escola Rui de Andrade e ainda na Praça da República. O eleito social-democrata apontou mesmo para situações de violência. Há aqui 2 questões, infelizmente, sobre questões de insegurança que se verificaram no nosso concelho, aliás, diria mesmo de alguma violência. Foi o que se verificou na semana passada junto à Escola Dr. Rui de Andrade, alguns desacatos que se verificaram e que são condenáveis, são lamentáveis e que são condenáveis. E também alguns desacatos que se verificaram na Praça da República, portanto a praça frente à estação, e nós gostávamos de saber se há alguma informação sobre estes incidentes e se está prevista alguma forma de prevenção de situações semelhantes no futuro, se é que se pode fazer alguma coisa neste sentido. Jorge Faria confirmou um episódio entre 2 jovens que depois se alastrou a familiares, isto no exterior da mencionada escola, reforçando então que a PSP tem feito o seu trabalho, não obstante o reduzido número de efetivos que tem nesta altura. Houve de facto um dia um desacato entre miúdas, duas jovens, que depois se propagou para as famílias respectivas. A PSP foi chamada a intervir, fez o seu trabalho e fez bem e ficou sanado. Quanto à Praça da República, não tenho conhecimento em concreto da situação pontual que referiu, mas dizer-lhe que a polícia vai procurando intervir, enfim, e tem-o feito com muita eficácia, não obstante o número reduzido de efetivos, como sabem, que tem neste momento. É isso que eu lhe posso dizer. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, volta a elogiar o papel da PSP na resposta a recentes desacatos, referindo que tem feito o seu trabalho, não obstante o reduzido número de efetivos que tem neste momento. A Câmara de Torres Novas vai avançar para a requalificação das ruas do Mirante, da Escola e do Valbom, num investimento que rondará os 250 mil euros e que prevê diversas intervenções, desde a colocação de pavimento, passeios, vias cicláveis, abastecimento de água, melhoria de energia e ainda a colocação de gás. A certeza foi deixada em recente reunião da Câmara pelo Presidente Pedro Ferreira, na resposta à munícipe Mariana Alves, que considerou a situação atual como caótica. Porque a situação neste momento está caótica, existem já 3 valas abertas quase na estrada que nós para irmos para a minha casa e os meus vizinhos temos que desviar-nos para o terreno. Eu falei com o Presidente da Junta, ele só me falou que existia um orçamento, mas nada sabe dizer-me. Eu gostaria que esta Câmara nos esclarecesse sobre o assunto, se há alguma coisa resolvida ou não. O que é que vai contemplar este projeto? Projeto de vias, rodoviário, ciclável, pedonal, sinalização rodoviária vertical e horizontal, projeto de estabilidade para as possíveis obras de arte a incorporar na intervenção, porque aquilo não tem infraestruturas nenhumas. Aquilo tem que levar passeios, tem que levar escoamento de águas pluviais, tem que ficar bem preparado, não é? Mas permita-me só uma observação. O Sr. Presidente falou agora numa verba de 250 mil euros. A informação que eu tenho e que quando foi-me dada com um certo alarmismo, era de 750 mil euros. Está a ver como a informação entre a Câmara e a Junta não passa. Porque a Junta disse a mim que eram 750 mil euros. O que está previsto aqui é apontado pelos serviços e posto a concurso para projeto de abastecimento de água potável em articulação com as águas do Ribatejo, para haver uma conjugação, não é a primeira vez que isso acontece. Projeto de reformulação e reforço de instalação elétrica, portanto, pôr luminosidade no local. Projeto de expansão de rede de abastecimento de gás natural, também fará parte do projeto de arquitetura. Por Torres Novas, residentes nas ruas do Mirante, da Escola e do Valbom consideram a situação caótica. A Câmara irá avançar para a requalificação no investimento na ordem dos 250 mil euros. Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Famalichense por 4-3, em jogo que estava em atraso da 20ª jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O play-off que luta pelo título está assim garantido a 6 jornadas do final, num registro de veras positivo, de tal forma que os Leões estão a apenas 4 pontos do 4º posto, nesta altura ocupado pelo Benfica. Vamos então aos resultados da jornada 20, agora completa. Murches 5, Sporting 8, Oliveirense 4, Porto 5, Turquel 1, Benfica 5, Carvalhos 3, Hóquei Clube de Braga 6, Barcelos 5, Valongo 2, Ribadave 3, Juventude Passense 2 e Sporting de Tomar 4, Famalichense 3. Na frente, Oliveirense e Porto, ambos com 49 pontos. Terceiro, Sporting 48, quarto, Benfica 44, quinto, Sporting de Tomar, agora com 40 pontos. Sexto, Hóquei de Barcelos com 34, sétimo Valongo 23, oitavo Juventude Passense com 22, nonos Ribadave e Hóquei Clube de Braga com 20, 11º Murches com 19, 12º Famalichense com 18, 13º Turquel com 17, 14º e último o Carvalhos com 1 ponto. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, fala de uma grande intensidade física dos seus atletas, num grupo que esteve num nível muito bom e reforçou, principalmente na primeira parte. A gente sabe que eles andam a disputar pontos, não querem atacar, foi mais uma equipa, neste caso, que nós tivemos, a primeira parte então foi, da nossa parte era mais 3 ou 4 golos, neste caso, que eu acho que era o justo. A segunda parte conseguimos assumir. Tivemos duas infantilidades, neste caso, que são os 2 golos que tremem o jogo, que é neste caso aqui o Centeno tenta 1 para 1 e ele é o primeiro a pedir desculpa, neste caso, e a seguir é o Xanoca que perde aquela bola no terceiro golo, também pediu desculpa, portanto hoje é o dia das desculpas, já pedimos as 3 desculpas. Agora fica um jogo de uma enorme intensidade da nossa parte. Do ponto de vista físico, acho que fomos muito capazes hoje. Tivemos toda a gente a um nível muito bom. Acho que não tenho nada a dizer de ninguém, excepto do Zé que não jogou. O resto acho que teve tudo a um nível, para mim na primeira parte, acho que ainda melhor. Experimentámos tudo, jogámos com tudo, tivemos várias nuances de jogo, sempre com a bola no stick. Acho que o resultado é magro. Sporting de Tomar já com o play-off de luta pelo título garantido, vitória nesta quarta-feira na recepção ao Famalichense por 4-3. Rádio Hertz, informação. A Vila de Sardual volta a vestir-se de roxo para receber a procissão dos Passos do Senhor neste domingo, dia 17 de março, cuja Eucaristia terá início às 16 horas na Igreja Matriz. À semelhança de anos anteriores, são esperadas centenas de pessoas que afluem à Vila para participar nesta emblemática procissão. Com saída da Igreja Matriz, o cortejo integra o Sermão do Encontro, na Praça da República, que culmina com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da sua Santíssima Mãe. A procissão prossegue depois com as 2 imagens a caminho do convento de Santa Maria da Caridade, onde é proferido o Sermão do Calvário. Toda a procissão decorre ao som de marchas fúnebres interpretadas pela Filarmónica União Sardualense. Para esta manifestação religiosa, a Câmara de Sardual coloca um elevado número de faixas roxas nas janelas e varandas das principais ruas por onde o cortejo passa. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à Hertz, antecipou este conjunto de realizações. Este domingo, a Semana Santa, no domingo seguinte será a procissão dos Ramos e depois um dos momentos mais altos será no dia 28 de março, Quinta-feira Santa, quando à meia da tarde as capelas abrirão as portas para as pessoas as poderem visitar com os fantásticos tapetes de flores feitos com os moradores de todas as capelas do concelho. Este ano vão ser todas as capelas do concelho que vão estar enfeitadas com tapetes de flores. E claro, depois à noite, depois da cerimónia do lava-pés, temos a procissão dos fogaréus, a procissão dos Senhores da Misericórdia, que é daquelas procissões que realmente não deixa ninguém indiferente, sendo crente ou não crente. E depois, claro, Sexta-feira Santa e a procissão da Ressurreição do Senhor, depois no domingo de Páscoa, mas a parte de tudo isto temos a recriação da Paixão e Morte de Cristo pelo grupo Jetas no sábado à tarde. Haverá também um concerto de gospel, do grupo de gospel de Coimbra, e haverá no domingo de Páscoa também, vamos ter na Igreja Matriz um concerto de harpa
E o concerto da Filarmónica depois no sábado seguinte, na Pascoela, e porque no sábado seguinte, porque realmente a nossa Filarmónica tem um papel muito importante em toda a Semana Santa e todas as procissões que acompanha, e então adia uma semana aquilo que é o seu concerto, também num concerto que vai ser fantástico, juntamente com o Orfeão de Águeda. É claro, e depois também as exposições, claro que uma exposição que nós temos no Centro Cultural, uma exposição fantástica do nosso património, aquele património que nem sempre está acessível e que as pessoas realmente agora têm a oportunidade de o ver com uma proximidade ímpar. Procissão dos Passos do Senhor no Sardual, se destaque neste domingo, dia 17 de março. Altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Paulo Mendes. Nesta nota do dia, terei inevitavelmente de abordar os resultados da eleição legislativa do passado dia 10 de março. Começo por recordar que os resultados eleitorais ainda não estão fechados. Falta apurar os votos dos círculos da imigração que correspondem à eleição de 4 deputados. Os resultados já apurados permitem-nos algumas conclusões. Em primeiro lugar, a queda generalizada da abstenção, que registrou a taxa mais baixa em 29 anos, ou seja, desde 1995. Tivemos uma abstenção de 33,8%, quando em 95 tinha sido 32,9%. Assim, votaram nesta eleição mais 750 mil eleitores do que em 2022, o que é sem dúvida um dado positivo. Votaram 2/3 dos eleitores inscritos, totalizando um número recorde de 6,1 milhões de votantes. A Aliança Democrática foi a vencedora desta eleição, com 1.810.000 votos, obtendo mais 106 mil votos que a votação do PSD e CDS-PP em 2022. Passa a contabilizar 79 deputados, mais 2 que o PSD em 2022. O PS foi o grande derrotado. Desceu de 41,37% para 28,66%, ou seja, perdeu 541.889 eleitores, o que corresponde a menos 43 deputados eleitos em relação aos 120 de 2022. O Chega registrou o maior aumento, passando de 7,18% e 12 deputados para 18,06% e 48 deputados eleitos. O número de votantes aumentou muito, passando de 399.510 em 2022 para 1.108.797 nesta eleição, ou seja, um aumento de 709.287 votantes. O Chega foi assim o partido que mais cresceu em todos os concelhos do continente e onde as suas percentagens de voto mais aumentaram foi precisamente nos municípios onde a participação eleitoral mais subiu. Aparentemente, a grande subida do Chega foi feita à custa da diminuição da abstenção e não da deslocação de votos do PS e da CDU, como alguns analistas quiseram fazer parecer. A Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PAN subiram o número de votantes, mas mantiveram o número de deputados, respectivamente 8, 5 e 1. O LIVRE passou de 1,28% para 3,26%. E a CDU baixou de 4,30% para 3,30%. O LIVRE teve assim uma subida generalizada em todo o país e pode ser considerado, a par do Chega, um dos grandes vencedores desta eleição. De todo este cenário, o que resulta? Uma vitória da AD e da direita moderada, que somando os deputados da AD e da Iniciativa Liberal contabiliza 86 eleitos no Parlamento, uma derrota do PS e também da esquerda, mas que mesmo assim contabiliza, somando os eleitos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, da CDU e do LIVRE, 90 deputados no Parlamento, ou seja, um número superior ao da direita moderada. A Aliança Democrática deve formar governo, mas perante este cenário e sem o apoio formal do Chega, terá a tarefa governativa muito dificultada e podemos mesmo estar perante um governo a prazo. Nota final. No ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, ter um Parlamento, para já, com 48 deputados de extrema-direita, é algo que nos deve fazer refletir. Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.